Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Olá, saudações fraternas, que alegria tê-los conosco. Está começando mais um programa de todo o coração. Eu sou Jailma Barbosa e este espaço da Diocese de Caruaru, que vai direto para o seu lar, levar muitas informações e formações também. Para começar o nosso programa, a reflexão do Evangelho com Dom José Rui Gonçalves Lopes. Paz e bem, em nosso programa de todo o coração, você sabe que a palavra de Deus ocupa o lugar de destaque, o lugar mais importante e todo especial. Estamos chegando ao 8º domingo do tempo comum. Em breve faremos um parênteses com a quarta-feira de cinzas e iniciaremos o tempo da quaresma, o tríduo pascal e depois o tempo da Páscoa. E retornaremos logo depois da festa da solenidade de Pentecostes, exatamente com o 9º domingo do tempo comum. Pois bem, nós estamos então encerrando aquele capítulo belíssimo do Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, sobre o Sermão da Planície. Vocês lembram que domingo passado e domingo retrasado, nós falávamos a respeito do Sermão da Montanha, em Mateus, e o Sermão da Planície, em Lucas. E eu enfatizava que na planície, Deus, Filho, Jesus Cristo, se faz mais próximo, diferente daquele Moisés do alto da montanha, daquele que se assemelhava a Moisés na montanha. Pois bem, agora no Sermão da Planície, Jesus nos apresenta 4 pequenas parábolas e nós vamos entender o porquê delas estarem exatamente aí nesse contexto do Sermão da Planície. A primeira parábola, muito enigmática, é exatamente feita de uma pergunta que Jesus faz aos seus ouvintes. Pode um cego guiar outro cego? É uma pergunta que nos remete não a uma resposta inconsequente, mas a toda uma meditação. De que cegueira Jesus está falando? Qual é o tipo de cego? Aqui se percebe com toda a evidência que se trata da cegueira espiritual, isto é, a cegueira do pecado. Quando as pessoas estão perdidas em seus instintos, quando as pessoas se encontram totalmente envolvidas em suas incapacidades, em seus vícios, e ainda assim se arvoram no direito de conduzir outras pessoas. Geralmente são aquelas mais duras, não consigo mesmas, mas com as outras pessoas. São aquelas que julgam, são aquelas que condenam. Repito o que eu havia dito no programa passado, a questão aqui não está em julgar o pecado. O pecado é pecado, o pecado é um erro. Aqui está num atributo que pertence somente a Deus, julgar e condenar as pessoas, julgar e condenar o pecador. Então, esses guias cegos aos quais Jesus põe esse questionamento, pode um cego guiar outro cego? São exatamente essas pessoas, muito rígidas com os outros, que conseguem ter a capacidade de fingir, de fazer um teatro, mas ao mesmo tempo de cobrar a conversão e a mudança de outras pessoas. A segunda parábola também ela se refere ao olho. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Ora,
Em 2 linhas, em 3 breves versículos, Jesus vai logo se referir ao olho. Olho cego, olho escuro. E aqui eu lembro que é muito próprio do ser humano conversar pelo olhar, ou pelo olhar transmitir também os seus sentimentos. Existe aquela pessoa com um olhar triste, o olhar pesaroso. Existem as pessoas que têm o olhar pudico, isto é, são aquelas pessoas que não olham no fundo do olho, não encaram. Não são pessoas que olham bisbilhotando os lugares, a roupa das pessoas, o seu jeito de vestir, de ser, de se portar. Por isso há um salmo muito interessante em que o salmista diz: Senhor, o meu olhar não é arrogante. Quantas coisas se diz por um olhar? Também existem olhares de contemplação, olhares de paixão, olhares de êxtase, olhares de encantamento. E o que é que torna o nosso olhar diferente? É olhar para Cristo, assim como Ele também nos olha. Lembram lá daquele hino que São João Paulo II mais gostou quando veio ao Brasil a primeira vez, a Barca? Em uma das estrofes, ou no refrão, está lá: Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Portanto, tirar o cisco do olho significa a gente ter uma percepção dos nossos defeitos, da nossa identidade, e começar a entender que eu não tenho apenas um ciscozinho no meu olho, eu possuo uma trave. E como é que eu posso reverter isso? Eu posso fazer de uma outra maneira, a maneira de Deus. O olhar que Deus olha para mim e para cada um de nós. Jesus nos olha com carinho, assim como olhou aquele jovem rico. Olhou com misericórdia, como olhou para aquele pai cuja filha estava doente, morrendo. Olhou com misericórdia para a pecadora pública. O nosso olhar deve mudar. Nós devemos ter a luz nos nossos olhos quando nós olhamos para Cristo. Por isso que é muito importante, como primeira atitude, como primeiro gesto, olhar para Cristo. Se eu olho para os outros com um olhar que não é iluminado por Cristo, o meu olhar pode ser de um assistente social, pode ser de um benfeitor ou de um benemérito, mas nunca será parecido com o olhar de Cristo. E por último, Jesus usa uma parábola da árvore boa e dos frutos bons. E ele compara essa árvore boa com o coração. Aí diz: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Qual é o fruto bom que a gente retira do nosso coração? Depois daquilo que a gente viu, depois do que nós contemplamos, nós dizemos, nós exclamamos. O que a minha boca fala, afinal? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se meu coração está cheio de amor, de misericórdia, eu vou falar coisas boas. Mas se o meu coração está triste, está amargo, por tantas mágoas que foram acumuladas, por tantos rancores que foram guardados, e mais ainda por tanto ódio, por tanta raiva, que a gente deixa sedimentar ou deixamos tornar o nosso coração empedernido, então nós também vamos falar somente coisas ruins, coisas tristes. A boca fala do que o coração está cheio. O homem bom, diz este evangelho, tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Por isso, nós não podemos aceitar a direção de quem não enxerga. Não podemos acolher orientações de guias cegos, cegueira de sentimentos, de instintos que levam ao pecado,
cegueira espiritual, cegueira do pecado, como já afirmei, de tudo quanto nos deixam encegueirados, isto é, a gente só vê um ponto de vista, a gente não consegue mudar de opinião e o que dizer mudar de vida. Remédio para a cegueira espiritual é, portanto, a humildade. Essa é a tradição da igreja, esta é a escola dos santos, a menos que tenham inventado outra e ainda não tenham me comunicado. Mas só existem 2 remédios para a cegueira espiritual: a humildade e, pela humildade, a confissão dos seus pecados. Porque quem não é humilde não admite o seu erro. Quem não é humilde não se reconhece pecador. Quem não é humilde é o arrogante, que reconhece o pecado dos outros, mas não reconhece o seu próprio pecado. É o reconhecimento, portanto, e a autocrítica diante de Deus. Tirar a trave do olho significa, pois, banir a hipocrisia, a falsidade da sua vida. Como isso é importante para que nós sejamos bons cristãos, para que nós possamos, de fato, viver a verdade da palavra de Deus e da nossa fé em nossa vida. Que reflexão maravilhosa, né? Que essas palavras entrem no nosso coração. Vou dar um tempinho para você refletir ainda mais. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco tem mais de todo o coração. De volta com o nosso De Todo o Coração, o espaço da Diocese de Caruaru no seu lar. Agora a gente vai aprender mais sobre liturgia, o coração da igreja. Conosco, Padre Adriano Davi, que é mestre em liturgia. Um bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, você que todos os sábados nos acompanha no nosso programa De Todo o Coração, seja na televisão, na sua casa, seja por meio das redes sociais. É sempre uma alegria a gente poder se encontrar, partilhar, meditar sobre a palavra de Deus, sobre a vida dos santos e sobre a liturgia. Este é o nosso bloco Rezando a Liturgia. Quarta-feira próxima, nós iremos iniciar o tempo da Quaresma. Tempo este que nós iremos, como igreja, como comunidade reunida, cantar e dizer ao nosso coração: eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Com a celebração das cinzas, na quarta-feira de cinzas, nós abrimos esse tempo tão rico, tão bonito na nossa vida, onde o Senhor, onde a igreja nos chama a uma conversão diária, nos chama a uma identificação cada vez mais fiel a Jesus. A Quaresma, ela basicamente vai se estruturar, vai nascer no século IV, quando o período do catecumenato está alicerçado e formado na igreja. E ela vai servir para 2 coisas, o tempo quaresmal. A primeira para os catecúmenos, como a última oportunidade de preparação desses catecúmenos, de quem não é batizado, para o batismo na Noite Santa. Então, depois de um longo período de caminho, 2 anos, 3 anos, de caminho com os catequistas, com a comunidade, os catecúmenos entram de cheio nos últimos 40 dias, na Quaresma, justamente com uma ânsia, com uma preparação cada vez mais forte para o batismo, para o dia do batismo, na Noite Santa, na Vigília Pascal. Nasce também o tempo quaresmal como tempo de admissão dos pecadores que tinham completado o seu tempo de penitência. Então, no século IV, quando se cometia um pecado grave, é o que a gente chama de penitência pública, os pecadores entravam na ordem dos penitentes e ali o bispo passava uma penitência que podia durar um bom tempo. Comer com cinzas,
andar vestido de saco, uma penitência. Então passava-se uma penitência para ele mostrar arrependimento público diante da comunidade que estava arrependido, e ali passavam um bom tempo. E a quaresma era justamente esse tempo na qual eles eram admitidos, no início da quaresma, com as cinzas na cabeça, eram admitidos à comunidade, terminando aí os 40 dias e uma grande celebração na quinta-feira santa pela manhã, veja, antes do tríduo pascal, onde eles podiam voltar a celebrar, voltar à Eucaristia, a participar da Eucaristia, principalmente na Noite Santa, na Vigília Pascal, no dia de Páscoa. Essa era a quaresma do século IV. Hoje, ela é para toda a igreja. É lógico que os catecúmenos entram como uma preparação para a Vigília Pascal, para serem batizados, mas ela é para toda a igreja batizada, para toda a igreja como um tempo de retomar a graça batismal, tempo de retomar aquilo que nós somos, a nossa identidade de filhos e filhas de Deus. É o último tempo para os catecúmenos que se preparam para o batismo, mas também para toda a igreja que renova o seu batismo na Vigília Pascal, que renova o seu batismo na celebração da Páscoa. O tempo quaresmal, amados irmãos e irmãs, vai da quarta-feira de cinzas, agora, que nós iremos iniciar, até o início da missa da Ceia do Senhor, na quinta-feira. Tudo isso é quaresma. Pós-quaresma, nós já entramos no tríduo pascal. A celebração das cinzas, eu queria destacar duas características que a própria celebração, já que o programa é Rezando a Liturgia, nos apresenta. A primeira característica é a imposição das cinzas. Neste dia, todo católico que vai à missa será imposto as cinzas sobre a cabeça. Justamente para recordar a fala, o que o padre diz quando vai impor as cinzas, pode dizer de duas maneiras. A primeira, convertei-vos e crede no Evangelho, como um convite. Aqui nós temos uma dimensão positiva da quaresma, um chamado à conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Trilhe esse caminho de conversão. E a segunda, lembra-te que és pó e ao pó hás de voltar. Ela aqui é um gesto mais ligado à palavra, né? O gesto de colocar as cinzas está ligado à palavra. Lembra-te que és pó, lá do livro do Gênesis 3, e que ao pó você deve voltar. A imposição das cinzas recorda a gente três coisas. Primeiro, a fragilidade humana. Nós somos pó, nós somos frágeis, nós não somos poderosos, ricos, prepotentes, cheios de si. Nós devemos, impondo as cinzas, já trazer isso ao nosso coração. Mostra também um início bem visível de um processo individual e comunitário de conversão, porque todo mundo fica marcado com as cinzas. Então é para dizer, olha, agora quem se deixou colocar as cinzas é porque está disposto a entrar num caminho de conversão. E por fim, o êxodo. A quarta-feira de cinzas vai lembrar para a gente que é um êxodo de morte e vida rumo à Páscoa do Senhor. A segunda característica é a oração da coleta da missa. A oração da coleta da missa pede que a gente, iniciando com o santo jejum, porque ali é um dia de jejum, a igreja nos pede isso. Então, iniciando com o jejum esse tempo de conversão, auxiliados pela penitência, nós sejamos fortalecidos no combate contra o espírito do mal. A oração da coleta lembra que a quaresma é um combate, lembra que a quaresma precisa de força de vontade para justamente entrar num caminho de conversão e lembra que é um itinerário, é um caminho que a gente faz. Queria desejar a você uma boa quaresma, uma boa quarta-feira de cinzas, que esta celebração possa realmente transformar o coração da gente e deixar a gente entrar nesse caminho de penitência. Agora vamos aprender mais sobre a vida dos santos. O quadro Nossa Devoção com Frei Jean traz grandes ensinamentos e lições de vida. Frei Jean, para vocês. Olá, meu irmão e minha irmã, estamos de volta com mais um encontro. E nesse nosso terceiro encontro,
nós temos a alegria de continuar conhecendo a vida de Santo Agostinho, esse homem do coração inquieto que se tornou para a Igreja Católica e para o mundo todo o doutor da graça, aquele que traz grandes elementos para tantos concílios e que até hoje ensina ao povo de Deus a viver da fé e pela fé, pelos seus ensinamentos, segundo a inspiração do Espírito Santo de Deus, a graça que Agostinho foi tão eloquente em poder falar dessa graça. Mas antes de alcançar esse grau elevado, né, de intimidade com o Senhor e com intimidade com a graça de Deus, e tentando assim aos poucos ir sendo preenchido por essa graça de Deus, Agostinho viveu uma juventude turbulenta, uma juventude um pouco diferente para aquela época, mas às vezes bem comum para os tempos de hoje. Por isso que tantas pessoas podem se identificar com a vida de Agostinho, com o jeito que Agostinho procurou a Deus durante a sua vida. Nós lembramos que no encontro passado nós falamos que Agostinho é filho de Mônica e de Patrício, um pai pagão, uma mãe profundamente cristã, que procurava ensinar a Agostinho e levá-lo para os caminhos de Deus. Seu pai, com todo zelo, com todo cuidado, procurava trazer para seu filho exatamente os ensinamentos da época, a retórica, a filosofia, para que Agostinho se tornasse um grande homem. E Agostinho se viu aí no meio de todas essas procuras, de todas essas buscas, e encantado, como ele mesmo diz, pelo prazer, ele começa a procurar por felicidade. Agostinho de Hipona tem a sua vida em Cartago durante os seus estudos. Ele leva nessa vida em Cartago, onde ele estava estudando, uma vida que nós podemos dizer uma vida dissoluta, né, envolvendo-se com relações amorosas, né, chegando inclusive a ter um filho. Né, nós vamos ter a presença de seu filho Adeodato, e que vai ser batizado na vigília pascal junto com seu pai, Agostinho. Mas eu quero que vocês compreendam o que Agostinho vivia e como o próprio Agostinho sofria, aprisionado nos seus pecados, nas suas escolhas, na sua maneira de procurar felicidade. E talvez a gente possa se identificar, quantos de nós não tenhamos procurado a felicidade de um modo errado, de uma forma errada. Quantos de nós não se envolveu em dificuldades, em pecados e se vê talvez até hoje aprisionado nos seus próprios pecados com a desculpa de procurar ser feliz, não é? Então Agostinho vai dizer em Confissões, no livro 1, por qual motivo ele relembra as suas culpas e resolve escrever também Confissões como uma forma de dizer para o mundo, para todos, que através também dos nossos pecados, tendo esses pecados como matéria-prima, nós podemos voltar ao coração e se encontrar com o Mestre interior. Agostinho diz: quero recordar as minhas torpezas passadas, as corrupções de minha alma. Não porque as ame, ao contrário, para te amar, ó meu Deus. É por amor do teu amor que retorno ao meu passado, percorrendo os antigos caminhos dos meus graves erros. A recordação é amarga, mas espero sentir tua doçura. Doçura que não engana, feliz e segura. E quero recompor minha unidade depois dos dilaceramentos interiores que sofri, quando me perdi em tantas bagatelas ao afastar-me da tua unidade. Agostinho costuma dizer que quando viveu afastado do amor de Deus, quando viveu afastado da grandeza de Deus, ele viveu na região da dessemelhança. Ou seja, nós somos imagem e semelhança de Deus. Se eu e você, se nós somos imagem e semelhança de Deus e começamos a viver na região da dessemelhança, significa que nós estamos nos desconfigurando da imagem perfeita que Deus sonhou para nós. Por nossas próprias escolhas, né, pelos nossos próprios erros, e que Agostinho vai considerá-los erros graves de sua juventude. Agostinho foi um homem apaixonado, que quis viver
grandes paixões, né? Inclusive, teve uma relação duradoura de mais de 10 anos com uma mulher a qual ele não revela o nome e da qual, junto com ela, ele tem o seu filho Adeodato. Chegou a discutir com sua mãe Mônica, porque esse relacionamento não agradava a Mônica. Mas também esse relacionamento não era interessante para o próprio Agostinho, que começava a galgar pela sabedoria que tinha cargos elevados, inclusive na corte do império. Então, aos poucos, essa mulher também vai ser afastada da vida de Agostinho, mas ele faz questão de manter em sigilo, em segredo, o seu nome, com todo o respeito que o próprio Agostinho tinha por ela. Mas não só as paixões, as sedutoras da carne Agostinho se deu. Ele também procurou a Deus, procurou a felicidade em tantos momentos da sua vida, na astrologia, na filosofia, em seitas, né? O próprio maniqueísmo, atraído pelo maniqueísmo, Agostinho, né, entra nessa seita maniqueia, né, que tinha elementos muito parecidos com os elementos do cristianismo, mas também com as outras religiões, e Agostinho buscava exatamente nessa seita respostas espirituais, ou seja, encontrar a Deus. Muitos irmãos nossos também fazem essas procuras, né, procuram a Deus em lugares que não ajudam, que não fortalecem, que não fazem a fé verdadeira brotar no coração. Então Agostinho, ele começa a sentir, no meio dessas procuras, dessa busca inquietante por felicidade, que está faltando algo. E essa inquietação do coração faz buscar tantas outras coisas no meio dos filósofos, no meio dos astrólogos, né? Em outras situações de sua vida, nos relacionamentos, nos amigos, na bebedeira. Ou seja, Agostinho foi um jovem realmente de uma vida turbulenta e inquieta. Mas mais do que a conversão ao cristianismo, nós poderíamos dizer que Agostinho vai ter um encontro com uma pessoa. A conversão primeira é com uma pessoa, com um nome. Ele vai dar nome ao que ele vai chamar de filosofia cristã, ele vai dar nome a esse encontro que é exatamente nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês lembram que no encontro passado nós falávamos sobre os pecados de Agostinho, sobre os erros graves que ele cometia e sobre como escrever confissões para Agostinho se tornou um retiro espiritual para que, através da matéria-prima dos seus pecados, ele pudesse começar um caminho de retorno, uma volta ao coração para poder conhecer a Deus, para poder se encantar com aquele nome doce e suave que sua mãe Mônica, quando o amamentava, falava. E Agostinho vai recordar isso após a sua conversão, quando ele fala com tanto amor de sua mãe, Santa Mônica, figura marcante na vida de Santo Agostinho, na sua confissão, a maior intercessora. Mas hoje também nós vamos conhecer a figura de um outro grande intercessor e uma figura muito decisiva na vida de Agostinho, que é Santo Ambrósio. Ambrósio era bispo de Milão e um grande orador, um grande retórico. Os sermões de Ambrósio traziam à Catedral de Milão, à sua igreja em Milão, multidão de fiéis para escutar a sabedoria daquele homem, a forma como aquele homem falava da palavra de Deus, de maneira alegórica, de maneira pedagógica, fazendo com que as pessoas se encantassem e tivessem um encontro com Jesus. Mas também Ambrósio não agradava a imperatriz, não é, da época. O imperador era muito jovenzinho. Ambrósio não agradava ao sistema da época e se tinha a fama, né, imensa de um grande orador. Mas Agostinho estava na corte e era também o orador do Império já por essas épocas. E Agostinho tem a intenção de ir conhecer a Ambrósio, pois falavam que esse homem falava muito bem, né, se expressava muito bem. E Agostinho queria exatamente conhecer a retórica de Ambrósio para refutar, para combater a retórica de Ambrósio,
e como o próprio orgulho, né, que Agostinho diz que era dominado muitas vezes por esse orgulho, ele queria ser, de fato, o maior retórico daquela época. Então Agostinho começa a trilhar esse caminho do cristianismo, né? Em Milão, Agostinho ele passa a ser profundamente influenciado por Ambrósio. Em qual sentido? Agostinho procura os sermões de Ambrósio para refutá-lo. Mas o próprio Agostinho diz que aquelas palavras de Ambrósio começam a penetrar no seu ouvido e chegam ao seu coração com suavidade. O próprio Agostinho uma vez tinha dito que não se agradava da leitura da Sagrada Escritura. Era uma leitura muito elementar. Não podia crer que uma leitura tão simples tivesse sido inspirada por Deus. Ou seja, ele rejeitou os livros sagrados porque ele se achava mais do que tudo isso. Que não existia dignidade para ele ler um livro tão simples como aquele de uma retórica tão fraca. E de repente ele se encontra com Ambrósio, que transpõe aquele livro para a realidade das pessoas, que fala dessa palavra de Deus de uma forma que do ouvido essa palavra chega ao coração. E essa palavra começa a mexer com Agostinho, começa a transformar a vida de Agostinho. Mas Agostinho, como todo jovem inquieto, apaixonado pelas paixões mundanas, se sentia preso muitas vezes e ele mesmo dizia que questionava constantemente ao seu interior por que ele não dava um passo a mais. Porque eu digo hoje não, amanhã, quem sabe amanhã. Ou seja, Agostinho chega a confessar que escutava as vozes de sua consciência pecaminosa que diziam: mas Agostinho, você vai nos deixar, você vai deixar o prazer, você nunca mais vai provar desse prazer? E Agostinho se sentia extremamente preso às paixões, mesmo almejando, mesmo desejando conhecer a verdadeira felicidade, que é o próprio Jesus Cristo, quando ele descobre nesse encontro do jardim. Eu agora quero ler para vocês, antes de chegarmos no episódio da conversão de Agostinho, o que ele dizia sobre Jesus já na gradual ascensão na descoberta de Deus. Admirava-me de agora amar a ti e não a um fantasma em teu lugar. Mas ao mesmo tempo eu não era estável no gozo de meu Deus. Atraído por tua beleza, era logo afastado de ti por meu próprio peso, que me fazia precipitar gemendo por terra. Esse peso eram os meus hábitos carnais. Ou seja, ele via, ele desejava, ele buscava a Deus, mas os seus pecados, o desejo da carne, o desejo mundano de sua alma, pelos prazeres imediatos da vida, o impediam de ver a Cristo. Que programa esse nosso, hein? Uma alegria sempre estar com você, dividindo, partilhando e aprendendo também. A gente se encontra no próximo programa de todo coração. Tenha um fim de semana abençoado, uma semana cheia de graça e a gente se encontra. Você já sabe, temos os nossos programas no canal do YouTube da Diocese de Caruaru. Então maratone, aprenda mais sobre a Palavra de Deus e fique sempre conosco nas redes sociais também. A gente se encontra. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado.